Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Crepúsculo. O novo escolhido entre vampiros e lobisomens. Quem é Adam? Parte 13. Capítulo 111. Já te contei sobre a noite em que fui transformada, disse Rosalie, virando-se para me olhar nos olhos. Mas não te contei o que eu estava fazendo antes disso acontecer. Eu balancei a cabeça. Eu estava visitando uma antiga amiga da escola, disse ela, soltando um longo suspiro. Éramos praticamente inseparáveis na infância. Ambas viemos de famílias ricas, com pais que tinham a vida planejada para nós. Caí de cabeça na armadilha delas. Uma imagem imaginária do príncipe encantado na minha cabeça, criada pelos meus pais. Mas ela não. Logo depois da formatura, ela fugiu com um rapaz que os pais dela não aprovavam, um trabalhador braçal que mal ganhava o suficiente para sustentar os dois. Achei que ela era louca por fazer uma coisa dessas, principalmente quando me apresentaram ao Royce. Na época, ele era tudo o que eu imaginava. Bonito, gentil, rico. Rosalie fez uma pausa, seus olhos refletindo uma mistura de nostalgia e arrependimento. A floresta ao nosso redor estava silenciosa, como se esperasse que sua história se desenrolasse. Eu podia ver as memórias se desenrolando em sua mente, tão vívidas como se tivessem acontecido ontem. Ela continuou depois de mais alguns instantes, com a voz carregada de um tom agridoce. Ela tinha escolhido o amor em vez do luxo, e eu não conseguia entender. Eu tinha os dois. O noivo dos sonhos e dinheiro suficiente, do qual nunca precisaria para nada. Mas quando a vi novamente, fiquei impressionada com o quão feliz ela parecia. Eles moravam em uma casinha modesta com uma cerca branca, com um menino recém-nascido com menos de uma semana de vida. Era uma vida completamente oposta à minha, mas aparentemente era tudo o que eu sempre quis. Rosalie olhou para mim, seus olhos buscando os meus. Foi durante aquela visita que vi Royce como ele realmente era. A fachada encantadora começou a ruir ao seu redor. Todas as falhas e desvantagens que minha inconsciência havia encoberto começaram a emergir em minha mente. Vi como ele tratava as pessoas que considerava inferiores a ele, como sua gentileza muitas vezes era apenas uma máscara para arrogância e controle, e os olhares que ele lançava para outras mulheres. A vida do meu amigo, embora simples, era repleta do tipo de amor, respeito e felicidade que Royce jamais poderia oferecer. Assenti, compreendendo a profundidade das suas palavras. É incrível como ver a felicidade de outra pessoa pode iluminar o nosso próprio descontentamento, disse eu, pegando na mão dela. Exatamente, respondeu Rosalie, apertando minha mão gentilmente. Foi a primeira vez que questionei minha própria vida, o caminho traçado para mim pelos meus pais. Passei o resto daquela visita tentando me reconciliar com meus sentimentos, continuou Rosalie, com uma brisa suave farfalhando entre as folhas, fazendo com que alguns fios de seu cabelo caíssem diante de seus olhos. Quanto mais tempo eu passava com minha amiga, mais eu sentia as correntes da minha própria vida. Eu queria ser feliz como ela, em vez de contente, rir sem me preocupar com aparências ou expectativas. Rosalie olhou para o chão, traçando padrões imaginários com a ponta do sapato. Saí da casa da minha amiga e decidi dar uma volta para clarear a mente, para descobrir se deixar tudo o que eu conhecia era a escolha certa. Mas foi aí que encontrei Royce e seus amigos. Seu olhar retornou ao meu, sincero e cru. Quando encontramos Emmett, algo em seus olhos me lembrou de mim mesma naquele momento em que fui transformada e me fez imaginar como teria sido minha vida se eu nunca tivesse encontrado Royce e seus amigos. Levantei uma sobrancelha lentamente, pensando no que deveria ser dito para ajudá-la. Depois de alguns segundos, decidi e falei. Você está feliz? Arrisquei. Rosalie olhou para mim confusa, então continuei. Você está feliz com sua vida, agora? Perguntei novamente. Os olhos dela ficaram distantes por uma fração de segundo, como se estivessem relembrando tudo o que aconteceu com ela desde que ela foi transformada, antes de me olhar nos olhos. Sim, estou. Ela finalmente disse, seus olhos descendo para nossas mãos entrelaçadas antes de voltarem para os meus olhos. Então seu passado é só isso, seu passado. Ele não te prende mais a nada. Royce e seus amigos já se foram há muito tempo. Sua amiga ainda vive a vida dela, e seus pais também. Assim como você. Você encontrou sua felicidade aqui conosco. Então pare de procurar felicidade no passado. Eu disse, observando-a enquanto falava e apertando sua mão gentilmente. Nossas vidas são longas demais para pensar no passado e imaginar o que teria acontecido se tivéssemos feito isso ou aquilo. Em vez disso, é importante olhar para frente em vez de para trás. Capítulo 112. Parados na floresta vazia, Emmett e eu nos encaramos. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Emmett perguntou num tom de voz inseguro. Dei um pequeno sorriso. Emmett, você mal consegue ficar no mesmo cômodo que eu. Acredite, você não é o primeiro vampiro a quem eu ensino autocontrole, disse eu, antes de sacar rapidamente uma faca grande da cintura. Os olhos de Emmett se arregalaram quase imperceptivelmente enquanto ele tentava seguir meus movimentos rápidos. Preparem-se, eu disse em voz alta antes de cravar a faca na palma da minha mão, direcionando-a para cima para dividir minha mão em duas entre os dedos médio e anelar. Um respingo de sangue caiu no chão coberto de folhas abaixo de mim enquanto eu mantinha meus olhos fixos em Emmett, ignorando a rápida onda de dor do meu ferimento auto-infligido. Ele ficou imóvel quase instantaneamente.
com os olhos fixos na minha mão que se recuperava rapidamente e ainda sangrava. Senti uma rajada de vento atingir minhas costas, levando consigo o cheiro do meu sangue para ele. Emmett se movia como uma bala disparada de uma arma, indo de 0 a 100 num piscar de olhos. Eu nem pensei enquanto me movia, desviando do tackle de Emmett, girando em volta dele para empurrá-lo nas costas. Emmett não tinha treinamento, agia mais por instinto do que por uma ideia real do que estava fazendo, o que tornava tudo muito fácil para mim. Seu corpo voou pelo ar, batendo em um grande carvalho com um alto vac, que ecoou pela floresta, partindo a árvore ao meio com um impacto. Talvez eu tenha empurrado com mais força do que o necessário, mas até Emmett encontrar sua própria companheira, eu fui um pouco babaca com ele. O que posso dizer? Sem sair do meu lugar, observei Emmett se levantar lentamente dos restos da árvore, limpando lascas e poeira de sua camisa agora rasgada. Você precisa lutar contra a sede, Emmett, eu disse em um tom calmo, enquanto colocava as mãos atrás das costas. Emmett não disse nada, em vez disso ele me atacou mais uma vez. Mantendo as mãos atrás das costas, deixei que ele me atacasse, desviando de seus golpes. Tentativas de agarramento e socos com uma facilidade que você só veria se um bebê lutasse contra um adulto. Recuando, ignorei a rajada de vento do punho de Emmett. Enquanto ele balançava descontroladamente, passei por baixo de um de seus golpes violentos, acertando meu ombro em seu flanco, fazendo-o voar mais uma vez. Desta vez, ele demorou mais para se levantar, pois as rachaduras causadas pela colisão com outra árvore precisavam cicatrizar. Olhando para minha mão, vi que ela já estava completamente curada. Olhando para Emmett, vi que ele agora estava lúcido e no controle de si mesmo. Com uma expressão chocada no rosto, Emmett me olhou de cima a baixo. Droga, foi tudo o que ele disse. Essa foi a primeira de muitas sessões de treinamento individual entre Emmett e eu. Demorou cerca de mais 3 meses para que Emmett conseguisse pensar sempre que o cheiro de sangue fresco estivesse no ar, em vez de simplesmente atacar-me toda vez. Eu não o treinei exatamente como lutar, mas mostrei a ele o básico, o suficiente para lutar contra outro vampiro normal e vencer. Enquanto fazíamos isso, a vida continuou. Continuei com a construção do meu resort de cabanas de madeira enquanto me aproximava de Rosalie. Acho que o que realmente me deixou entusiasmado por ela foi quando comprei para ela um Mercedes-Benz 500K Roadster 1934 para ela mexer nele. À vontade. Era primavera num dia nublado quando Emmett e eu caminhávamos de volta para casa por uma das estradas principais que levavam para casa, um privilégio raro para Emmett. Normalmente, caminhávamos pela floresta para ficar longe das cabanas que ladeavam a estrada, mas como o dia estava nublado pensei, por que não? Chutando uma pedra na minha frente, ouvi Emmett falar. Como era na Idade das Trevas? Ele perguntou. Olhei para ele com um pequeno sorriso. Não foi tão ruim quanto a maioria pensa. Roma tinha acabado de cair, claro, mas eu já estava na Inglaterra, onde fiquei na minha maior parte do tempo. E durante essas pragas, ele perguntou antes que eu pudesse terminar a frase. Bem, depende, eu disse, olhando para as nuvens escuras e carregadas de chuva acima de nós. A peste de Justiniano, que ocorreu na Idade das Trevas e não me afetou muito, matando apenas algumas centenas de milhares na Inglaterra, o que, comparado a outros lugares, não foi tão ruim. A pior de todas, porém, foi a peste negra. Agora, essa é uma peste para você. Milhões morreram durante essa. O vento aumentou significativamente durante nossa caminhada, fazendo com que eu apertasse os olhos para manter a terra da estrada longe deles enquanto passávamos por uma das cabanas na estrada que levava à nossa casa. Eu não estava prestando atenção ao que estava ao meu redor, não percebendo que havia uma mulher que tinha saído correndo da cabana para pegar suas roupas no varal. O cheiro dela atingiu Emmett e eu ao mesmo tempo, causando 2 reações completamente diferentes em nós dois. Fiquei completamente paralisado ao reconhecer o cheiro familiar, enquanto Emmett se movia sem pensar em sua direção. Quando consegui me controlar, Emmett já estava a 3/4 do caminho em direção à sua vítima desavisada. Eu me movi atrás dele, o chão estalando sob meus pés enquanto eu disparava em direção a Emmett, mas já era tarde demais. Sim, eu sou rápido, muito rápido, mas Emmett também é, e ainda tem um pouco da velocidade de recém-nascido. Ele conseguiu morder o pescoço da mulher enquanto eu batia nos dois, usando minhas mãos para separar as mandíbulas de Emmett, fazendo rachaduras aparecerem nos cantos de sua boca enquanto eu conseguia me conter para não arrancar sua cabeça completamente, separando-o dela. Nós batemos na lateral da cabine, abrindo um buraco na lateral enquanto Emmett lutava comigo para alcançar a mulher novamente, que agora estava deitada imóvel no chão da cabine, não muito longe de onde Emmett e eu havíamos pousado. Agarrei Emmett com força e envolvi meu tronco com as mãos, prendendo seus braços sob os meus. Ele me chutou e lutou como um animal enlouquecido, aparentemente incapaz de se controlar perto dela. Com Emmett preso em meus braços, virei a cabeça e observei a jovem. O cabelo dela cobria seu rosto, uma poça de sangue crescia lentamente abaixo dela, mas eu sabia o que estava por vir. Bastava uma mordida rápida para que o veneno do vampiro entrasse na corrente sanguínea, o que mudaria o receptor. Mas por que ela? Pensei com raiva, movendo minha cabeça para trás para evitar a tentativa de Emmett de uma cabeçada para trás. Pensando rápido, decidi que precisava levar Emmett para casa e longe daquilo, e depois voltar para buscá-la com Carlisle.
Sem precisar pensar duas vezes, comecei a correr, saindo pelo mesmo caminho que havíamos vindo. Movi minhas pernas com toda a minha força, transformando o mundo ao redor de Emmett e eu em uma mistura de cores que eu mal conseguia acompanhar. Chegando à nossa cabana em menos de 1 minuto. Chutando a porta da frente, encontrei todos, menos Edward, sentados na grande sala de estar. Todos ficaram paralisados quando nos viram, com preocupação estampada no rosto. Temos um problema, eu disse, jogando Emmett, que finalmente havia parado de lutar, no chão. O que aconteceu? Carlisle perguntou, virando-se para olhar para Emmett. Ele mordeu alguém, eu disse, olhando para Rosalie por um momento antes de olhar novamente para Emmett. Tanto Rose quanto Esme se entreolharam alarmadas enquanto eu falava. Ela está morta, Carlisle perguntou, desviando o olhar de Emmett e voltando-o para mim. Balancei a cabeça lentamente. Não, eu a deixei para trazer o Emmett para cá e para longe dela. Eu não consegui me controlar, Carlisle. Eu não consegui me controlar, disse Emmett miseravelmente do chão, com uma expressão genuinamente triste no rosto. Está tudo bem, Emmett, disse Carlisle, agachando-se para colocar uma das mãos na cabeça de Emmett. Todos nós cometemos erros. Precisamos ir buscá-la antes que ela acorde, eu disse enquanto a casa tremia por causa de um raio próximo. Carlisle olhou para mim. Sim, boa ideia, disse ele, ajudando Emmett a se levantar. Cuide dele enquanto estivermos fora. Não devemos demorar, eu disse, praticamente arrastando Carlisle para fora de casa. Começamos a correr assim que saímos, a floresta normalmente tranquila agora tremia e balançava com o vento da tempestade. O que te incomodou, Adam? Carlisle perguntou enquanto eu acompanhava o ritmo dele. Olhei para ele por um rápido segundo antes de desviar o olhar. É Evelyn, eu disse por cima do farfalhar alto da floresta. Carlisle tropeçou e se segurou antes de tropeçar e cair. Aquela de Nova York? Perguntou Carlisle, surpreso. Aquela que você ia levar ao tribunal? Assenti com a cabeça. Sim, esse mesmo. Capítulo 113. Ao passar pelo buraco na lateral da cabine, o corpo imóvel de Evelyn apareceu. Seu coração já havia parado. Ela parecia a mesma da última vez que a vi. Carlisle caminhou até mim, com gotas de chuva pingando de nós dois. Isso vai ser complicado, não é? Perguntou Carlisle, com uma expressão preocupada no rosto. Concordei com a cabeça. Muito, respondi, balançando levemente a cabeça. Não sinto mais nada por ela, mas não posso dizer que ela não sentirá mais nada por mim. Carlisle assentiu lentamente, verdade. Mas talvez ela não queira. Ela deixou Nova York, lembra? Pelo que sabemos, ela não se importa nem um pouco com você hoje em dia. Ele disse antes de acrescentar. Rose não vai gostar disso. Mesmo que você não sinta mais nada por ela, ou que ela não sinta mais nada por você. Você sabe como Rose é, disse ele, gesticulando para Evelyn, ainda sem vida. Eu balancei a cabeça. Olhando ao redor da pequena cabana de madeira, vi que estava praticamente deserta, como se ela tivesse acabado de se mudar ou algo assim. Vamos levá-la para casa, eu disse, abaixando-me e pegando Evelyn no colo como uma princesa. Enquanto eu fazia isso, Carlisle andava pela sala pegando tudo que parecia importante e jogando tudo num saco que ele tinha encontrado. Roupas, livros, joias e outros itens pessoais, como fotos e o que parecia ser seu diário. Depois de pegar tudo, ele pegou um pedaço de madeira em chamas do forno de aço colocado perto da cozinha. Com o pedaço de madeira em chamas na mão, ele o colocou sobre a cama dela, certificando-se de que pegasse fogo antes de sairmos. A chuva caía rapidamente sobre nós, ardendo minha pele. Chegamos em casa rapidamente e Rose e Esme nos encontraram na porta. Onde estão Emmett e Edward? Perguntei, caminhando até um dos sofás onde deitei Evelyn. Edward está cuidando de Emmett na adega, disse Esme enquanto caminhava comigo até o sofá, garantindo que Emmett não faça nada estúpido. Ótimo, eu disse, dando um passo para trás para deixar Esme e Carlisle darem uma olhada em Evelyn. Olhando para trás, vi Rosalie parada ali com uma pequena ruga na testa. Caminhando até ela, agarrei sua mão e a puxei comigo em direção ao meu quarto no último andar. Fechando a porta atrás de nós, virei-me para Rose, que tinha uma expressão confusa no rosto. O que houve? Perguntou Rose, preocupada. Dei um longo suspiro, olhando para minhas roupas encharcadas, antes de olhar novamente para Rose. Eu a conheço, eu disse lentamente. Rose ergueu uma das sobrancelhas e cruzou os braços. Conhece ela? Conhece como? Perguntou Rose com um tom de perigo na voz. Puxei a cadeira de madeira da minha mesa e sentei-me com um baque molhado. Quando estávamos em Nova York, antes de você e eu nos conhecermos, eu estava planejando cortejá-la. Ela era garçonete de um restaurante que eu gostava de frequentar, eu disse, observando a pequena carranca no rosto de Rose se aprofundar. Não disse mais nada, esperando que Rose respondesse. E? Rose perguntou perigosamente. E nada, eu disse. Tive que ir para a Inglaterra ajudar o Julius com alguns problemas. Quando voltei para os Estados Unidos, ela já tinha ido embora, eu disse, dando de ombros enquanto vestia minha camisa molhada pela cabeça, cansada de estar com frio e molhada. E ela gostou de você? Perguntou Rose, seguindo-me com o olhar enquanto eu pegava uma toalha no meu armário. Dei de ombros. Para ser sincero, nem pensar, disse eu, secando o cabelo e a parte superior do corpo com a toalha. Foi a primeira vez que pensei em me relacionar com uma mulher em mais de 5.000 anos.
Eu não era, e ainda não sou, especialista em relacionamentos. Então ela pode ou não ter tido um relacionamento. Então ela ainda pode querer ter um relacionamento com você? Perguntou Rose com o tom perigoso cortando a sala como uma faca. Soltei uma risada. Talvez, mas não importa se ela quer ou não. Não estou interessada, respondi, colocando a toalha no ombro enquanto caminhava em direção a Rose. Porque tudo que eu quero e preciso é você, respondi, inclinando-me e dando um beijo em Rose. Ela não parou nem resistiu, mas eu podia sentir a tensão nela. Recostando-me, olhei para ela. O que houve? Perguntei. Ela olhou para mim com as sobrancelhas ainda franzidas. Não tem nada de errado, disse ela, abaixando as mãos. Você não entenderia. Levantei uma sobrancelha. Quer experimentar? Ela soltou um suspiro. Adam, você é irresistível. Não existe mulher sã no mundo que não se apaixonaria perdidamente por você. Isso se baseia apenas na sua aparência. Mas é quando elas te conhecem que se apaixonam. Levantei uma sobrancelha. O que? Perguntei, confusa. Para alguém tão velho quanto você realmente é bem desinformado, disse Rose com um pequeno sorriso. Isso já deveria ser um fato bem estabelecido, eu disse enquanto Rose me empurrava levemente, bufando. O que estou tentando dizer, Adam, é que não há a mínima chance de ela ainda não querer ficar com você. Ela provavelmente pensou que você nunca mais voltaria, então seguiu em frente. Mas isso não quer dizer que ela não tenha sentimentos por você. Dei de ombros. E daí? Não importa se ela quiser. Não estou interessado. Ela não disse nada, apenas me encarou. Levantei uma sobrancelha e perguntei. Você não confia em mim? Eu confio em você, Adam, mas sempre haverá aquela voz incômoda no fundo da minha cabeça me dizendo que há uma chance. Zombei e balancei a cabeça. Rose, esperei para estar com você por milhares de anos. Você acha que eu jogaria isso fora assim que alguém do meu passado aparecesse? Perguntei. Ela soltou um longo suspiro. Não, disse ela com raiva. Então calha essa vozinha, porque eu não vou a lugar nenhum. Rose foi embora logo depois, não tão brava quanto antes. Ela agora era um coquetel molotov em vez de uma bomba nuclear com cronômetro. Tirei o resto das minhas roupas molhadas, vesti roupas secas e desci as escadas. Encontrei Carlisle, Esme e Rose em um dos quartos de hóspedes. Ao lado da cama de Evelyn, Carlisle olhou para mim. Ele cortou a artéria carótida dela. Fora isso, não consigo encontrar nada de errado com ela. Assenti com a cabeça. Me avise quando ela acordar, disse eu, virando-me para sair do quarto, evitando o olhar furioso de Rosalie. Saindo do quarto, fui para o andar de baixo em direção à adega. Abrindo a grande porta de madeira, vi Emmett e Edward sentados em uma pequena mesa com uma única luz pendurada acima deles no meio da grande sala, completamente cercada por grandes barris de vinho, jogando uma partida de gin-rum. Emmett se levantou de um pulo quando me viu, enquanto Edward continuou olhando para suas cartas. Como ela está? Perguntou Emmett. Fechei a porta atrás de mim e caminhei lentamente em direção à mesa deles. Ela está bem, eu disse, dando-lhe um pequeno sorriso. Um sorriso aliviado se espalhou pelo rosto de Emmett. Graças a Deus. Pensei que a tinha matado, disse Emmett, jogando-se de volta na cadeira. Ah, você a matou, eu disse, apoiando-me em um dos barris atrás de Edward. Emmett se levantou de um salto. O quê? Gritou ele, parecendo completamente devastado. Você a mordeu, Emmett. O que acontece quando vampiros mordem pessoas normais? Perguntei. Ele percebeu quase imediatamente. Ela vai virar vampira, disse Emmett, quase como se estivesse fazendo uma pergunta. Eu balancei a cabeça lentamente. Merda! Emmett exclamou com os olhos vidrados enquanto falava. Eu não consegui me conter, disse Emmett, olhando para mim. Ela cheirava tão bem. Eu não conseguia me controlar. Levantei as mãos. Não precisa explicar, Emmett, eu entendo, disse eu num tom sereno. Ninguém está bravo com você ou te menospreza por isso. Merdas acontecem, cara. Ele entende isso mais do que qualquer um de nós, disse Edward a Emmett, deixando cair uma carta na mesa. Capítulo 114. Sentado em uma cadeira de madeira em um quarto de hóspedes, recostei-me nas duas pernas traseiras, com as costas contra a parede, cantarolando alguma velha canção country enquanto lia um livro sobre um homem que naufragou em uma ilha. Virando uma página, pisquei para afastar o cansaço dos meus olhos. Já haviam se passado 7 horas desde o incidente, então ela deveria acordar em breve. Eu vi sua cabeça virar pela periferia do meu campo de visão. Olhando para cima, deixei cair as duas pernas dianteiras da minha cadeira no chão enquanto fechava meu livro. Ela não olhou para mim até eu fazer um som e virar a cabeça para me olhar. Você? Ela disse suavemente antes que a porta do quarto se abrisse. Olhei e não fiquei surpreso ao ver Rosalie entrando na sala. Amor, Rose disse docemente, olhando fixamente para mim. Querida, eu disse com uma tosse, gesticulando com a cabeça para Evelyn, mas ela já sabia que estava acordada. Virando a cabeça, Rose olhou para Evelyn, uma máscara sem emoção no rosto. Então, você é Evelyn, disse Rose, parecendo nada impressionada. O disse Evelyn, sentando-se lentamente enquanto Rose caminhava de costas para mim, sentando-se na minha perna esquerda e colocando a mão em volta do meu pescoço. Está exagerando um pouco, não acha? Perguntei, quase num sussurro. Ela olhou para mim com uma sobrancelha levantada. Soltando um breve suspiro, virei-me para Evelyn. Aposto que você está confuso? Perguntei. Pode-se dizer que sim, disse ela, olhando ao redor da sala e depois para mim. Que diabos está acontecendo? E por que consigo ouvir seu coração batendo tão bem daqui? Abri a boca para responder, mas fui interrompido por Rose.
Você é um vampiro, disse Rose, sem rodeios. Um membro da nossa família perdeu o controle perto de você e te mordeu, te transformando no que você é agora. Olhei para Rosalie, que me ignorou, e depois de volta para Evelyn. Eu não poderia ter dito melhor, respondi com um sorriso tímido no rosto. Os olhos de Evelyn se arregalaram quando ela olhou para Rose, colocando a mão em seu pescoço, procurando por um pulso que ela não conseguia encontrar. Seus olhos se arregalaram ainda mais quando ela não encontrou nada. É, uma sensação estranha, não é? Perguntou Rose, com um pequeno sorriso no rosto que reconheci como seu sorriso maligno. Os olhos de Evelyn se voltaram para Rosalie, e ela olhou para o peito de Rosalie. E você também é um? Evelyn perguntou. Assenti. Sim, ela também é uma vampira, respondi. Foi então que Evelyn pareceu ver como Rose estava sentada com uma de suas sobrancelhas se contraindo levemente antes de olhar para mim. Mas você, o que é você? Eu consigo ouvir seu coração? Ela perguntou, com veneno na boca enquanto ouvia meu coração. Eu ri. Na maior parte do tempo, sou apenas um ser humano comum, eu disse, esperando sua próxima pergunta. Na maior parte? Perguntou Evelyn. Ele também é Adam, o primeiro homem, disse Rose em seu tom de voz seco. A sala ficou em silêncio. Adam, o primeiro homem? Evelyn perguntou, confusa. É, você sabe, o primeiro homem criado por Deus no Jardim do Éden. Matou seu primeiro filho, Caim, quando viu matar seu irmão mais novo, disse Rose. Os olhos de Evelyn se voltaram para mim, claramente confusos e assustados. Parece mais impressionante do que realmente é, eu disse com uma risada, ignorando o aperto que Rose me deu por causa daquele comentário. Evelyn soltou uma risada curta. Perdi a cabeça e estou em uma espécie de sonho febril. Rose e eu olhamos uma para a outra e depois de volta para Evelyn. Não, você não perdeu o juízo, eu disse com um pequeno sorriso. Evelyn jogou os lençóis para longe e jogou os pés para o lado. Besteira. Evelyn disse com raiva. Vampiros não existem, ela disse, levantando-se. Eu tomaria cuidado se fosse você. Você não é mais humano e está muito mais forte e rápido do que costumava ser, eu disse, observando Evelyn dar um passo, mas ao dar um passo à frente, ela passou de cabeça pela grossa porta de carvalho do quarto, lançando lascas e pedaços de madeira pelo pequeno corredor ao colidir com a parede com um baque. Rosalie soltou uma risada curta e silenciosa enquanto observávamos Evelyn se levantar do chão e esfregar a testa. Você está bem, querida? Perguntou Esme enquanto ela e Carlisle entravam no corredor com expressões preocupadas no rosto. Evelyn virou a cabeça na direção deles, com os olhos arregalados de choque. Você é. Evelyn gaguejou. Vampiros, sim, disse Carlisle com um sorriso caloroso. Está tudo bem, disse a voz distante de Emmett. Rapidamente me levantei, segurando Rose pelos quadris para não deixá-la cair no chão. Colocando-a no chão, rapidamente fui até a porta, sem saber como Emmett reagiria a Evelyn agora, com Rosalie logo atrás de mim. Colocando a cabeça para fora da porta, observei Edward e Emmett caminhando pelo corredor em nossa direção. Tanto Carlisle quanto Esme se viraram para olhá-los enquanto se aproximavam, revelando Evelyn para Emmett, que parou no lugar quando a viu. Sua boca se abriu levemente enquanto ele olhava para ela. Virando a cabeça, vi que Evelyn também havia parado de se mover, com os olhos fixos em Emmett. Bem, isso é estranho, eu disse, quebrando o ar tenso com minhas palavras, mascarando minha felicidade com uma expressão vazia. Eles claramente tinham algum tipo de química estranha entre si, o que, com sorte, significava que eu não precisaria me preocupar com Emmett por muito mais tempo. E Rosalie não teria que se preocupar com Evelyn. Tanto Emmett quanto Evelyn piscaram algumas vezes, com expressões confusas e assustadas em seus rostos. Evelyn, deixe-me apresentar a todos, eu disse, entrando no corredor. Esses dois são Carlisle e Esme, os líderes deste coven, eu disse, gesticulando para os dois que estavam ao lado dela. E esses dois são Emmett e Edward. Edward é um dos meus descendentes, enquanto Emmett é aquele que te mordeu, eu disse, colocando as mãos na cintura e dando um pequeno sorriso. Evelyn virou a cabeça rapidamente para Emmett com as sobrancelhas franzidas. Sério? Ela disse num tom frio. Temos tempo suficiente para tratar disso mais tarde, disse Esme, colocando-se à frente de Evelyn. Por enquanto, vamos levá-la para o seu novo quarto, onde deixamos algumas de suas roupas prontas, disse Esme, guiando Evelyn gentilmente pelo corredor. Capítulo 115. Miserável. Essa era a melhor maneira de descrever a atmosfera na casa pelas 3 semanas seguintes à chegada de Evelyn. Era como uma guerra fria, com Rosalie e Evelyn mal escondendo a antipatia que sentiam uma pela outra. Elas nunca disseram isso abertamente, mas não precisavam fazer isso para que a tensão se espalhasse por toda a casa. Ninguém disse nada, provavelmente esperando que resolvessem a situação sozinhas. Mas isso estava me deixando louca. Pelo que pude perceber observando as interações deles, Rosalie estava sendo territorial, marcando-me como dela, sempre se enrolando em mim quando Evelyn estava por perto. Era engraçado porque Evelyn parecia mais interessada em Emmett do que em mim. Só que ele ainda estava se debatendo com o que fez com ela, parecendo mais afetado do que ela. Tudo isso se misturava em um momento miserável. Felizmente, quando eu estava quase pirando, ouvi algo que me deu uma ideia. Enquanto fazia compras, eu ouvia um rádio ligado no fundo, só ouvindo pela metade enquanto andava de corredor em corredor. Mas ao pegar uma lata de feijão, ouvi um dos apresentadores mencionar uma cidade em Nevada que estava em ascensão. Chamava-se Las Vegas. Quase deixei cair minha lata de feijão quando ouvi esse nome.
Sempre sonhei em ter um cassino, sendo o filme Cassino da minha vida passada um dos meus favoritos. Pensei em construir um há muito tempo em Roma, mas naquela época eu estava ocupado com gringotes e nunca tive tempo para isso. Dizer que Rosalie não ficou impressionada com a ideia seria um eufemismo. Ela aceitou a ideia de deixar os Cullen por um tempo, enquanto tudo se acalmava, mas não se convenceu da ideia de se mudar para o meio do deserto. Levou mais uma semana para que ela finalmente se cansasse e concordasse. O que foi bom, porque eu já havia ligado para Julius e pedido que ele iniciasse a construção de um banco gringotes em Las Vegas, além de comprar uma casa temporária para mim e Rosalie enquanto meu cassino era construído. Todos concordaram com a nossa partida, entendendo que precisávamos de um tempo longe da família para nos aproximarmos. Ao mesmo tempo em que demos a Ement e Evelyn o espaço necessário para cultivar o relacionamento, todos sabiam que voltaríamos para eles eventualmente. Levamos apenas o essencial, que eram basicamente nossas roupas e algumas outras coisas, deixando o resto com Carlisle e Esme. Levamos 4 dias para chegar a Las Vegas, eu dirigindo durante o dia e Rosalie dirigindo à noite, enquanto eu dormia no banco do passageiro. Chegamos à cidade perto da meia-noite de uma sexta-feira, o dia e a hora perfeitos para curtir a vida noturna da cidade. Milhares de pessoas caminhavam pelas calçadas, cassinos e bares ao longo da rua com letreiros luminosos acima, avisando ao mundo exterior o que havia lá dentro. Minha imaginação fervilhava de ideias sobre o que poderia ser feito ali. Nossa nova casa ficava nos arredores da cidade, uma casa simples de 3 quartos em uma das poucas ruas sem saída da cidade. Era onde moravam todos os advogados e médicos. A casa estava vazia, mas eu sabia que não ficaria assim por muito tempo, o que não aconteceu. Rosalie começou a se aninhar no dia seguinte, depois de planejar como mobiliaria a casa durante toda a noite, enquanto eu dormia no chão do nosso quarto. Ela planejava sair e fazer compras, enquanto eu planejava encontrar o lugar perfeito para o meu cassino. Para sair, Rosalie usava uma camisa branca de lã de manga comprida com uma calça, algo que estava crescendo em popularidade entre as mulheres, chamada de calça cigarrete, que realmente enfatizava suas curvas femininas de todas as maneiras certas. Elas eram de um tom bronzeado que chegava aos tornozelos, e ela usava um lenço na cabeça com padrões intrincados e um par de óculos de sol grandes para completar tudo, enquanto eu usava apenas jeans azul e uma velha camisa de manga curta abotoada. Ela pegou o carro, enquanto eu peguei um táxi até uma concessionária para comprar um carro para mim. Nem pensei, escolhendo o primeiro carro que vi, que por acaso era o Graham modelo 97 Supercharged conversível de 1939. Devo ter chocado o vendedor que se aproximou de mim quando apontei para o carro e lhe entreguei um cheque, porque ele ficou mais do que feliz em não fazer perguntas. Agora com o carro, comecei a dirigir, procurando um lugar onde pudesse construir meu cassino. Na verdade, era muito mais simples do que eu pensava. Nos arredores da cidade, não havia nada além de espaço aberto. Decidi por uma área nos arredores da cidade, onde muitas outras construções estavam acontecendo, com outras empresas chegando e expandindo a cidade. Não perdi tempo e comprei 1000 acres. Pelos 3 meses seguintes, trabalhei com alguns dos melhores arquitetos dos Estados Unidos e do mundo no que seria o maior cassino já construído. É claro que era apenas o meu primeiro cassino, sabendo que mais tarde seria demolido e reconstruído mais novo e ainda maior, por isso comprei tanto terreno. Ao discutir o assunto com Julius, decidi manter o nome Gringotes fora de qualquer coisa, decidindo que boa parte era propriedade do banco eu, e que o cassino seria um empreendimento independente. Na verdade, era porque eu sabia o que esta cidade um dia se tornaria, e não queria que a multidão tivesse medo quando viessem até mim e tentassem me pressionar para vender o cassino. O que posso dizer? Ainda gosto de me divertir um pouco na minha velhice. Decidi chamar o Cassino de Éden. Achei bem engraçado, mas Rosalie achou que eu estava apenas pedindo para ter problemas com a igreja. Mas um dia esta cidade seria conhecida como a cidade do pecado, então não fiquei muito preocupado com isso. O cassino seria um projeto ambicioso para o que eu queria. Teria 20 andares, com aproximadamente 1000 quartos de hóspedes, cada um projetado com decoração inspirada na natureza, com vista para jardins ou paisagens urbanas. O cassino ficaria no térreo, repleto de mesas de jogo e caça-níqueis, cercado por jardins internos e arranjos florais vibrantes. Vários restaurantes e cafés com terraços ao ar livre com vista para os jardins, servindo uma variedade de culinárias. Um grande auditório ou teatro para apresentações ao vivo. E um terraço na cobertura com jardim, completo com trilhas para caminhada, áreas de estar e possivelmente um bar ao ar livre, proporcionando vistas deslumbrantes da cidade e das montanhas ao redor. Os interiores poderiam até apresentar elementos art deco combinados com temas naturais, incluindo esculturas de figuras míticas, padrões de folhas e cores brilhantes e vibrantes. Eu estava até pensando em incluir um spa e grandes piscinas externas e internas. A melhor parte era a suíte minha e da Rose no último andar. Dei a ela carta branca para fazer o que quisesse, decorando-a como quisesse com meu talão de cheques. Eu não sabia que era tão fácil gastar 3 milhões de dólares. Ela com certeza me mostrou. Tudo isso me custaria uns 50 milhões de dólares para construir, sem contar a minha suíte e a da Rose. Assinei os cheques com um sorriso. Eu, porque o cassino seria construído, e a Rose, porque ela poderia projetar nossa futura casa com o que quisesse. Durante tudo isso, a Rose e eu tínhamos encontros semanais e uma aventura ocasional no cassino. Não foi culpa nossa já termos sido expulsos de 2 deles, juro que não estávamos contando cartas.
Pelo menos eu não estava. A Rose diz que não estava, mas eu tenho minhas dúvidas. O Éden levou 1 ano para ser construído, enquanto Las Vegas só crescia. Em parte por causa do Éden, mas também por causa do Banco Gringotts. Mesmo sendo apenas uma agência do principal banco de Nova York, ainda atrai empresas como moscas para um monte de lixo. Eu havia convencido Julius a construir este grande. Não tão grande quanto o de Nova York, mas também nada desprezível. Seria um banco de superfície, então não demorou muito para ser construído, abrindo suas portas rapidamente 8 meses após o início da construção. Na véspera da grande inauguração do Éden, Rose e eu estávamos no terraço, admirando a cidade. Estávamos em nosso pequeno jantar antes da grande inauguração, usando roupas elegantes e tudo. Era uma noite sem lua, mas com todas as luzes vindas da cidade, tudo estava bem iluminado. Encostando as costas na parede de vidro protetora na altura da cintura que cercava todo o terraço, dei um pequeno sorriso para Rosalie, tentando não parecer tão nervosa quanto me sentia. A gravata borboleta preta em volta do meu pescoço parecia mais apertada do que o normal, fazendo-me puxá-la algumas vezes sem efeito. Ela estava usando um lindo vestido preto justo, com o cabelo preso em um estilo aparentemente chamado de cachos Hollywood. Ela estava absolutamente deslumbrante. Obrigada, Rose, eu disse, olhando em seus olhos amarelo claros. Ela me deu um pequeno sorriso. Por quê? Perguntou. Por vir comigo, me deixar construir este lugar e ficar comigo, eu disse, colocando as mãos nos bolsos da calça, tentando sem sucesso manter a calma. Eu não teria conseguido sem você, eu disse, o sorriso nervoso nunca saindo dos meus lábios. Rose soltou um breve, duvido muito. Você praticamente fez tudo sozinha. Tudo que eu fiz foi projetar nossa suíte. Eu ri. Você fez muito mais do que isso. Você me deu a força para acreditar neste sonho maluco, e toda vez que eu sentia que estava prestes a arrancar a cabeça de algum funcionário da cidade, você estava lá para me manter com os pés no chão. Olhei para a paisagem urbana cintilante, absorvendo a vida vibrante que pulsava abaixo de nós. E olhe para ela agora, acrescentei, gesticulando para a vista, uma cidade que está crescendo além do que qualquer um poderia ter imaginado, e nós estamos bem no centro dela. Rose desviou o olhar das luzes da cidade para mim, com a expressão se suavizando. Suponho que você tenha razão, admitiu ela com um brilho brincalhão nos olhos. Mas e agora? Agora que temos o cassino, qual é a próxima aventura na sua lista? Perguntou ela com um sorrisinho. Tosse. Fique tranquilo, cara. Fique tranquilo, pensei repetidamente, me empurrando para fora da barreira de vidro. Bem, já que você mencionou, disse eu, caminhando para ficar na frente dela. Acho que tenho uma ideia, disse, enfiando a mão no bolso para tirar uma caixinha preta. Ajoelhando-me, olhei para ela, seus olhos brilhando. Você me fará o homem mais feliz que já existiu, e se casará comigo? Rose parecia prestes a chorar quando disse sim, com a voz carregada de emoção enquanto eu me levantava, pegava o anel da caixa e o colocava em seu dedo. O anel não era nada especial, apenas um diamante solitário comum em uma aliança de ouro. Achei que qualquer coisa maluca não funcionaria, então decidi por algo atemporal, mas elegante como a minha Rose. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 116. Você está pronta para isso? Perguntou Edward, parado ao meu lado enquanto eu me olhava no espelho grande do camarim da capela. Ajeitando minha gravata, olhei para Edward no espelho. Sim, estou pronta, eu disse, engolindo o frio na barriga que sentia. É o dia que você esperava, bem, desde que te conheço, disse Julius, caminhando até o meu lado esquerdo e me entregando uma taça de champanhe. Peguei a taça e a virei de um só gole. Você sabe que o álcool não tem efeito em mim, certo? Perguntei, enxugando o queixo com a palma da mão. É, mas você ainda parecia precisar de uma bebida, disse Julius com uma risada, pegando o copo de mim. Estávamos todos usando os melhores smokings que o dinheiro podia comprar, todos pretos com coletes e camisas brancas de botões por baixo. Todos os convidados do casamento tinham chegado há 2 dias. Todos os Cullen, Julius, Jane, a amiga humana de infância de Rosalie, Vera, o marido dela, Craig, e o filho pequeno deles, John, assim como o padre. Não posso esquecê-lo. Fora isso, os outros bancos estariam vazios, o que não nos incomodava. O casamento seria realizado na pitoresca igreja campestre com capela branca. Você sabe qual é? Toda branca com um pequeno campanário. Enfiando a mão no bolso pequeno do colete, Júlio tirou um relógio de bolso de ouro de aparência sofisticada. Provavelmente deveríamos ir até lá, ele disse, fechando o relógio e guardando no lugar. Sim, eu disse, soltando o ar enquanto alisava minha jaqueta pela 100ª vez hoje. Concordando com a cabeça, nos viramos e saímos do camarim. Entrando na área principal da igreja, observei todos os rostos que enchiam o salão enquanto me dirigia para a frente. Em pé à esquerda do altar estavam as madrinhas compostas por Vera, amiga de Rose, Jane e Evelyn, todas usando vestidos da mesma cor. Do outro lado, onde eu deveria ficar, estava Emmett, que observava eu, Julius e Edward nos aproximando. Quando eles chegaram no outro dia, Jane e eu ficamos felizes em descobrir que Emmett e Evelyn estavam em um relacionamento, então a tensão que um dia nos cercava se dissipou. Subindo os poucos degraus até o altar, dei um sorrisinho para Emmett enquanto me virava para esperar a entrada de Rosalie. Julius e Edward se alinharam atrás de mim, com Emmett como meus padrinhos. Olhando para cima, dei um sorrisinho para as madrinhas e acenei com a cabeça, juntando as mãos à minha frente. Pareceu uma eternidade enquanto eu esperava, com o coração batendo forte no peito enquanto eu me trocava de um pé para o outro.
Mas quando as portas se abriram, minha visão se afundou e meu coração disparou. Ela era absolutamente deslumbrante. Rosalie estava ali, emoldurada pelas portas abertas, a luz suave do sol poente lá fora lançando um brilho suave ao seu redor, vindo dos vitrais que se estendiam por ambos os lados da igreja. Seu vestido era uma obra de arte, com renda delicada esvoaçando sobre um forro de seda cor de marfim, envolvendo seu corpo em todos os lugares certos antes de cair em cascata em uma cauda que parecia flutuar atrás dela. Seu cabelo loiro estava elegantemente penteado, adornado com pequenas flores brancas que espelhavam as do buquê. Ela parecia uma visão de um sonho, etérea e de tirar o fôlego. Ao caminhar pelo corredor, acompanhada pela suave melodia clássica de casamento tocada em um piano de cauda, todos na sala pareceram prender a respiração. Cada passo que ela dava era deliberado e gracioso, seus olhos fixos em mim com uma intensidade que fazia o mundo ao nosso redor desaparecer em segundo plano. Sua expressão era uma mistura de alegria, serenidade e um toque de travessura, a Rosalie por quem eu havia me apaixonado. O momento se prolongou, cada batida do meu coração ecoando em meus ouvidos. A expectativa por este dia vinha crescendo a uma eternidade, e agora, ao vê-la caminhar em minha direção, todo o resto parecia se encaixar. Senti um calor se espalhando pelo meu peito, um profundo sentimento de gratidão e amor pela mulher que estava prestes a se tornar minha esposa. Ao chegar ao altar, Carlisle estendeu-me a mão, com os olhos cheios de compreensão e respeito. Peguei-lhe na mão, sentindo o frescor da sua pele contra a minha, uma sensação que sempre me arrepiava. Juntos viramo-nos para o padre. A cerimônia começou, a voz do padre como um pano de fundo reconfortante para a enxurrada de emoções dentro de mim. Enquanto trocávamos votos, cada palavra parecia uma promessa gravada em minha alma. Os olhos de Rosalie nunca se desviaram dos meus, seu olhar firme e inabalável, e eu soube, sem sombra de dúvida, que estávamos destinados a ficar juntos. Quando chegou a hora de trocar as alianças, minha mão tremia levemente com o peso do momento. Deslizar a aliança no dedo de Rosalie foi a coisa mais natural do mundo, um círculo de eternidade simbolizando nosso amor sem fim. Pode beijar a noiva, anunciou o padre, e com isso puxei Rosalie delicadamente para perto de mim. Nossos lábios se encontraram, suaves e demorados, selando nossos votos com um beijo terno e apaixonado. Aplausos irromperam ao nosso redor, mas tudo o que eu conseguia ouvir era o som do meu coração batendo no peito. Afastando-me lentamente de Rosalie, dei-lhe um pequeno sorriso, mas enquanto olhava profundamente em seus olhos amarelo claros, algo que só havia acontecido uma vez na minha vida aconteceu novamente. A sala ficou em silêncio absoluto, congelada no tempo, enquanto uma pequena tela azul apareceu na minha frente. Caro Sr. Adam, parabéns pelo casamento. Eu estava preocupada com você, me perguntando se você planejava ficar sozinha pelo resto da eternidade. Mas olhe para você agora finalmente se casando. Uma grande conquista para o macaco, se me permite dizer. Agora não vou tomar muito do seu tempo em um dia tão importante. Minha presença aqui é autorizada pelos meus superiores, que decidiram presentear você e sua adorável noiva com um presente bastante especial. Não é nada muito extravagante, apenas uma coisinha que pode ser muito benéfica para você e sua esposa. Este dom é uma habilidade de uso único que permite a Rosalie a chance de vivenciar o milagre da maternidade. Ele alterará temporariamente sua fisiologia para permitir a concepção e a criação de uma criança, transformando-a parcialmente de volta em humana pelo tempo necessário. Uma grande dádiva para um casal como vocês, não concordam? Considere isso um sinal de agradecimento daqueles que acompanham seu progresso. Use-o com sabedoria. Gib. A tela desapareceu tão repentinamente quanto surgira, deixando-me ali, com a mão congelada de Rosalie ainda na minha. Uma mistura de descrença e admiração me percorreu. A ideia de ter um filho com Rosalie era algo com que eu jamais ousara sonhar, dadas as limitações da espécie dela. No entanto, ali estava uma oportunidade, apresentada como um milagre no dia do nosso casamento. Não consegui conter a risada alta que escapou dos meus lábios enquanto beijava Rosalie novamente, meu nervosismo esquecido enquanto a pegava no colo e a girava. Capítulo 117. Éramos como coelhos. Essa é a melhor maneira de descrever o mês seguinte do meu casamento com a Rose. Para mim, o sexo havia perdido o brilho há muito tempo, mas agora era algo completamente diferente. Eu costumava passar décadas sem precisar levantar para dormir com uma mulher, mas agora era como se eu não conseguisse passar uma hora sequer, especialmente com a consciência que eu tinha sobre o que todo esse coito esperançosamente levaria. Um mês depois do nosso casamento, algo absolutamente fantástico aconteceu. Estávamos em nossa suíte no topo do Éden. Adam, acorde, disse a voz assustada de Rosalie, me acordando do meu sono. Levantei a cabeça do travesseiro e me virei para olhá-la. Ela estava sentada na cama, me encarando com os olhos arregalados. O que foi? Perguntei, virando-me para o lado para olhá-la com mais facilidade. Acho que tem alguma coisa errada, ela disse, olhando para si mesma e depois para mim. O que? Perguntei, sentando-me. Acho que adormeci, disse Rosalie, olhando para mim com os olhos arregalados, cheios de uma mistura de choque e surpresa. Você dormiu? Perguntei, também surpreso, imaginando se aquele era o começo de tudo. Eu estava deitada com você como sempre faço, lendo um livro, então eu adormeci. Ela disse antes de parar completamente, seus olhos se arregalando enquanto ela lentamente levava as mãos ao peito. Adam, Rosalie sussurrou, passando a mão pelo lado esquerdo do peito. Foi então que ouvi outra batida de coração.
Meus olhos se arregalaram quando levei a mão ao seu pescoço, sentindo sua pele agora macia e quente sob a minha, assim como as batidas suaves do seu coração. Acho que minhas próximas palavras não ajudaram muito a situação. Ai merda, eu disse, sem conseguir impedir minha boca de formar as palavras. Uma hora depois, e agora bem acordada, segurei o fone no ouvido enquanto falava com Carlisle. Mesmo sabendo o que estava acontecendo, não podia simplesmente fingir que sabia, então decidi agir tão confusa e perplexa quanto Rosalie, que estava sentada na cozinha devorando um farto café da manhã que eu havia trazido para o quarto. Carlisle atendeu alguns instantes depois que uma telefonista me transferiu. Aqui é o Carlisle. Ei, Carlisle, eu disse mais alto do que pretendia. Oi, Adam, que bom ouvir de você. Como está indo a lua de mel? Perguntou ele alegre. Melhor e mais estranho do que eu esperava, eu disse. Me virando na nossa grande sala de estar e avistando Rosalie ainda ocupada devorando uma pilha de panquecas no balcão da ilha na cozinha. O que você quer dizer? Carlisle perguntou, agora parecendo preocupado. Sabe de uma coisa, provavelmente seria melhor se a gente te mostrasse quando chegarmos lá, em vez de eu tentar explicar pelo telefone, eu disse. Me virando para olhar pelas grandes janelas do chão ao teto que cercavam a sala de estar. Você está começando a me preocupar, Adam. Está tudo bem? Perguntou Carlisle. Assenti com a cabeça, um largo sorriso se abrindo nos meus lábios. Ah, sim. Está tudo ótimo. Rose e eu só precisamos de algumas respostas e acho que você provavelmente seria a melhor pessoa para obtê-las. Avisei rapidamente a Carlisle que estaríamos lá na tarde seguinte, antes de desligar o telefone. Aproximando-me de Rose, observei-a raspar o resto da comida do prato. Como você está se sentindo? Perguntei. Ela olhou para mim com um sorriso tonto no rosto. Esqueci como a comida pode ser boa, disse ela, largando o garfo no prato. Sim, a comida é muito boa, eu disse, dando-lhe um pequeno sorriso enquanto olhava para os 4 pratos vazios que cobriam o balcão da ilha. O que Carlisle disse? Rosalie perguntou, olhando para mim. Levantei uma sobrancelha. Você não conseguiu ouvir? Perguntei. Rose balançou a cabeça. Eu nem conseguia ouvir o que você estava dizendo, disse ela feliz, com um sorriso largo no rosto. É como se eu fosse humana de novo, disse ela, me agarrando pelo colarinho da camisa e me puxando para um longo beijo. Depois de nos separarmos, olhei para ela com as sobrancelhas franzidas. Você não está nem um pouco preocupada com isso? Ela deu de ombros. Um pouco, mas por enquanto estou apenas absorvendo tudo. Aproveitando enquanto dura, disse ela, encostando-se no balcão, seu fino hobby vermelho se desfazendo lentamente enquanto ela olhava para mim com um sorriso tímido. Ela era quase irresistível, mas eu continuei firme e continuei no personagem. Você não tem medo de continuar humana para sempre? O sorriso lentamente deixou o rosto de Rosalie quando ela percebeu. Eu não tinha pensado nisso. É por isso que estamos indo para a casa do Carlisle. Já reservei um avião com um piloto que nos levará em 1 hora. Espero que o Carlisle tenha algumas respostas para nós. Enquanto ela se vestia, andei rapidamente pela suíte, pegando tudo o que precisávamos. Roupas e itens essenciais que Rosalie precisaria agora como humana novamente. Havia um Rolls-Royce esperando para nos levar ao aeroporto, onde nosso avião nos levaria para o Tennessee. Rose ficou impressionada por estar novamente no sol sem brilhar, com o braço para fora da janela durante todo o caminho até o aeroporto. A viagem de avião foi longa, com várias paradas para reabastecer. Comprando um carro espaçoso em Nashville, dirigi até Gatlinburg. Dirigindo a noite toda, chegamos à cabana bem cedo, com o sol nascendo no horizonte. Estacionando em frente à grande cabine, observei Esme, Carlisle e Edward subirem no deck da frente para nos receber. Abrindo a porta, dei a volta pela frente do carro para abrir a porta de Rosalie, dando-lhe a mão para sair. Deve ter ficado imediatamente claro porque estávamos lá, porque assim que ela saiu do carro, Carlisle apareceu ao nosso lado, com os olhos arregalados de espanto e choque completo. Rosalie? Carlisle perguntou, olhando-a de cima a baixo. Sim, Carlisle perguntou Rose, com um pequeno sorriso nos lábios. Virando a cabeça para mim, seus olhos estavam arregalados. O que está acontecendo, Adam? Perguntou Carlisle. Esperava que você soubesse, eu disse com um sorrisinho nervoso, esperando que meu nervosismo parecesse real. Isso é impossível, disse Carlisle com uma pequena risada incrédula. Ah, mas aparentemente não é, eu disse, olhando para Rosalie, que de repente não parecia muito bem. O que houve? Perguntei, aproximando-me dela. De repente não me sinto muito bem, disse ela, engolindo a saliva como se tivesse sentido um gosto ruim. Consegui me afastar enquanto Rosalie se curvava vomitando. Ajoelhando-me ao lado dela, tomei cuidado para manter seus cabelos longe enquanto ela continuava vomitando. Capítulo 118. Sentado na sala de estar, olhei ao redor do lugar, estava exatamente do mesmo jeito que quando saímos. Onde estão Emmett e Evelyn? Perguntei, sentando-me ao lado de Rosalie em um dos sofás. Eles se mudaram. Decidiram seguir o seu caminho e o de Rosales no relacionamento deles, disse Carlisle, parado na nossa frente, com a mão esfregando o queixo enquanto pensava. Acenando com a mão no ar, ele sentou-se na mesa de centro, olhando para mim e para Rosalie. Então, o que você fez antes de chegar a isso? Perguntou Carlisle, juntando as mãos à frente do corpo enquanto ouvia atentamente. Bem, nada na verdade. Tínhamos planejado ir para a Europa, mas ficamos meio ocupados, disse Rosalie, seguindo o caminho diplomático. Eu, por outro lado, decidi ir pelo caminho mais direto. Todos na sala tinham idade suficiente.
Sexo, Carlisle. Estávamos fazendo muito sexo. Eu disse, ignorando a cotovelada agora fraca que Rosalie deu no meu braço. Carlisle bateu os dedos indicadores, sem se abalar com minha escolha de palavras. Depois de alguns segundos, seus dedos pararam quando ele olhou para mim. E você? Você sabia? Perguntou Carlisle, olhando para mim e depois para Rosalie, erguendo as sobrancelhas algumas vezes. Revirei os olhos. Sim, Carlisle. Eu fiz. Você acha? Perguntou Carlisle, rolando uma das mãos na direção de Rosalie. Pensar o quê? Perguntou Rosalie. Ele olhou para mim. Bem, talvez, suas coisas. Carlisle disse lenta e hesitante. Poderia ter feito isso, não? Dei de ombros. Eu não saberia dizer exatamente, Carlisle. Nunca dormi com nenhuma vampira antes. Mas você acha que é possível? Ele perguntou. Porque se não tem nada a ver com você, não tenho a mínima ideia do que possa ser. Carlisle disse, levantando-se novamente para começar a andar de um lado para o outro. Isso é algo sem precedentes que pode causar muitos problemas se for descoberto por outros. Bufei internamente ao ouvir isso. Não havia vampiro estúpido o suficiente para tentar qualquer coisa. Suponho que seja possível, perguntei, depois de alguns segundos de reflexão. Sou tudo menos normal, então é certamente possível. Carlisle levou Rosalie para a cidade para fazer alguns exames no hospital e ver o que ele poderia descobrir, enquanto eu desempacotava nossos pertences no quarto que agora compartilhávamos, sabendo quais notícias Carlisle teria quando eles retornassem. Depois que terminei de desempacotar tudo, falei com Edward, que parecia estar em um de seus piores momentos, então decidi deixá-lo em paz. Demorou 1h30 para eles retornarem, ambos parecendo chocados e brancos como fantasmas. Eu e Esme estávamos sentadas na sala conversando quando eles entraram. De pé, virei-me para olhá-los. Como foi? Perguntei. Os dois olharam para mim e não disseram nada por um momento. Você pode se sentar, Adam disse Carlisle enquanto ele e Rosalie seguiam para a sala de estar. Sentando-me lentamente, olhei para Rose e Carlisle enquanto eles trocavam olhares nervosos. Há algo errado? Perguntei, com um tom nervoso na voz. Rosalie e Carlisle balançaram a cabeça em uníssono, antes que um pequeno sorriso aparecesse no rosto de Rosalie. Está tudo bem, disse Carlisle, gesticulando para que Rosalie se sentasse comigo enquanto Esme se levantava para ficar ao lado de Carlisle, com uma expressão preocupada no rosto. Carlisle deu um pequeno sorriso enquanto apertavam as mãos. Na verdade são boas notícias. Carlisle disse, virando-se para mim. Rose, por que você não conta a ele? Disse Carlisle, agora com um largo sorriso no rosto. Virei a cabeça e olhei para Rose com uma sobrancelha levantada. Ela colocou o braço sob o meu, abraçando-o contra o peito e me dando um largo sorriso. Estou grávida, Adam. Eu estava preparado para essas palavras há meses, mas ouvi-las foi como um soco no estômago. Não de um jeito ruim, claro, mas de um jeito bom, como se você ganhasse na loteria. Fiquei ali sentado, boquiaberto, sem ter que reagir enquanto Rosalie apertava meu braço com mais força contra seu peito. Sério? Perguntei finalmente. Carlisle assentiu. Tenho certeza, Adam, disse ele, dando um sorriso para mim e para Rose antes de se virar para olhar para Esme, que ainda estava em estado de choque. Virando a cabeça para olhar para Rosalie, que ainda sorria, não consegui conter o riso que escapou dos meus lábios. Isso estava mesmo acontecendo. Eu ia ser pai. O clima mudou rapidamente quando Edward, que entrou na sala sem ser ouvido, falou. Isso pode chamar a atenção dos Volturi. Virei-me para olhá-lo, sentindo uma rápida onda de raiva surgir. Eles sabem melhor, eu disse, enquanto Rose também se virava para olhar para Edward. Os Volturi? Ela perguntou, olhando para mim confusa. Soltei um suspiro. Eles são a facção dominante do mundo dos vampiros, disse eu, com um suspiro. Mas eu não me preocuparia com eles, eles sabem que não devem mexer com a gente. Mexa com você, Adam. É de você que eles têm medo, disse Carlisle. Ei, eles também têm medo do Julius e da Jane. Eu não sou a única que os faz mijar nas calças, eu disse rindo. Confie em mim, Adam. Eles preferem ficar trancados num quarto com eles do que com você, disse Carlisle com um sorrisinho. Mesmo assim, Adam, Edward tem razão. Se descobrirem que Rosalie, uma vampira, conseguiu engravidar e voltar a ser humana por sua causa, todo mundo dos vampiros pode se unir para te pegar. A única coisa que todo vampiro quer de volta acima de tudo é sua humanidade. Soltei um suspiro. Ah, é verdade. Esqueci que a maioria dos vampiros acha que não tem alma porque agora são vampiros. Se descobrissem que eu consegui, de alguma forma, transformar Rose de volta em humana, o que não sabemos se é permanente, eles me caçariam, querendo que eu os transformasse de volta, mesmo que eu aparentemente a tenha transformado engravidando-a. Eu disse sarcasticamente. Não importa se você não consegue. Carlisle disse. Tudo que Aro precisaria fazer seria espalhar a notícia de que você é capaz de transformar um vampiro de volta em mortal. E ele poderia mandar o mundo dos vampiros inteiro atrás de você. É realmente surpreendente que ele nunca tenha tentado essa tática antes, eu disse rindo. Mesmo antes de eu tentar, poderia ter sido uma baita mentira fazer todos os vampiros irem atrás de mim. É porque é impensável, disse Carlisle. Mesmo agora que sei que é verdade, ainda acho difícil acreditar que seja real. Mas bastaria um sussurro e poderíamos estar fugindo pelo resto da nossa existência. E mesmo que você eliminasse os Volturi, isso também não mudaria nada. Os sussurros persistiriam e mais ainda viriam atrás de nós. Recostei-me no sofá e soltei um longo suspiro. Por que não posso ficar sozinho? Pensei. Capítulo 119.
4 de maio de 1939. Sentada em uma cadeira de couro posicionada no canto do meu quarto e do de Rosalie, eu segurava um embrulho em meus braços, segurando-o com mais cuidado do que jamais havia segurado qualquer outra coisa antes. Rosalie estava dormindo em nossa cama, exausta do parto do nosso filho. Era um menino, com o rosto gordinho mais fofo que já existiu, e um tufo de cabelo branco e fino no topo da cabeça. Ele era tão normal quanto qualquer outro bebê, sem nenhum sinal de ser diferente. Sinceramente não consigo dizer quanto tempo fazia desde que Carlisle me entregou a criança depois que Rosalie adormeceu. Era tudo uma grande confusão. Ele abriu os olhos, seus olhos cinzentos quase brancos como os meus olharam para mim. Sorri para ele passando um dedo suavemente por um lado do seu rosto, memorizando esse momento sem nunca querer esquecê-lo. Tínhamos decidido o nome perto do início da gravidez. Liam. Não tinha nenhum significado real para nós, apenas gostávamos de como soava, já que Rose não queria dar ao nosso filho o nome de nenhum dos seus pais, e eu nem conseguia me lembrar dos nomes dos meus pais originais. Se fosse uma menina, a chamaríamos de Lila, mas como era um menino, Liam. Liam soltou um som gutural enquanto sorria para mim com seu sorriso banguela. Você é um bebezinho muito feliz, não é? Eu disse baixinho com minha voz de bebê, fazendo cócegas em seu queixo, o que o fez rir ainda mais. Assim como seu bom e velho pai. Olhando para Rose, vi que ela ainda estava dormindo, então decidi que era hora de mostrar a Liam o resto da família. Saindo do quarto sem fazer barulho, levei Liam para a sala de estar, onde os vampiros estavam todos sentados depois de ficarem sentados na varanda da frente durante todo o nascimento de Liam. Todos me observaram enquanto eu entrava com expectativa estampada no rosto. Alguém de vocês gostaria de conhecê-lo? Perguntei, observando-os atentamente, meu corpo inconscientemente pronto para qualquer coisa. Não que eu acreditasse que algum deles faria algo para machucar Liam, eles não eram estúpidos, mas como eu aprenderia por algum motivo. Sempre que havia a menor possibilidade de perigo perto de Liam, eu automaticamente entrava em modo de proteção. No final não havia nada a temer, pois todos o seguravam com muito cuidado e sem a menor reação ao cheiro do seu sangue, o que foi bom, porque eu estava com medo. Esme era uma poça de emoções, enquanto o resto estava mais curioso do que qualquer coisa. Depois que todos tiveram sua vez de segurá-lo, ele voltou para meus braços enquanto eu estava sentada em um banquinho de madeira, enquanto todos os outros estavam sentados nos sofás que enchiam a pequena sala de estar. É bom saber que tudo correu bem, disse Emmett com o braço em volta do ombro de Evelyn. Assenti com a cabeça. Eu não estava muito preocupada que algo desse errado, principalmente com Carlisle lá respondi, acenando com a cabeça em sinal de agradecimento para Carlisle. Vejo que ele tem os seus olhos e a sua cor de cabelo. Há alguma chance de ele ser como você? Perguntou Esme ao lado de Carlisle. Olhei para Liam, só podemos ter esperança. Mas no momento não há como saber até que ele fique mais velho. E como está Rosalie? Evelyn perguntou, me surpreendendo. Levantei uma sobrancelha levemente e disse, ela está bem, só cansada. Fiquei surpreso que ela tivesse perguntado. Isso é bom. Nesse momento, Liam soltou um grito agudo que nos fez pular. Olhando para ele, observei com alarme suas sobrancelhas inexistentes se unirem, como se ele estivesse se concentrando com todas as suas forças em alguma coisa. O que ele está fazendo? Perguntei, alarmada e pronta para entrar em pânico. Carlisle rapidamente chegou ao meu lado, olhando para ele. Mas antes que Carlisle pudesse dizer qualquer coisa, o som de uma fralda sendo enchida encheu a sala. Ah, droga! Eu disse, segurando Liam longe de mim enquanto o fedor me alcançava, me forçando a respirar pela boca para escapar do cheiro acre. Assim que terminou seu negócio, Liam soltou uma risadinha. Virando para que ele me encarasse olho no olho, não consegui conter o riso que escapou da minha boca. Sim, você é definitivamente meu filho, eu disse, fazendo todos na sala rirem. Depois de aprender rapidamente a trocar uma fralda, voltamos para a sala de estar, Esme segurando Liam enquanto eu tomava uma xícara de café. Depois de tomar apenas 2 goles do meu café, todos nos viramos ao som da porta do meu quarto e da Rosalie se abrindo. Todos nós imaginávamos que Rosalie teria dormido pelo menos mais algumas horas. Assim que ela entrou no corredor, só eu consegui ver o corredor e as mudanças em Rosalie. Assim que ela levantou a cabeça para me olhar, seus olhos vermelhos sangue penetraram os meus, fazendo-me parar abruptamente. Com minha xícara de café a poucos centímetros dos meus lábios. Sem me mexer, observei-a atentamente, pronto para algo dar errado quando ela sentisse meu cheiro ou do nosso filho. Mas quando ela olhou para mim, o vermelho começou a diminuir lentamente, tornando-se um amarelo escuro, com flocos marrons salpicados dentro. Assim que vi a mudança, um pequeno sorriso se abriu em meus lábios. Eu estaria mentindo se dissesse que não estava nem um pouco preocupado que ela continuasse humana e precisasse ser transformada novamente, que se dane a carta de Gib. Levantei-me do meu banco, coloquei a caneca no assento e esperei enquanto Rosalie caminhava lentamente pelo corredor. Assim que ela apareceu para os outros na sala de estar, ouvi uma inspiração coletiva, pois todos também viram as mudanças em Rosalie quase que instantaneamente. Ignorando isso, aproximei-me dela, observando-a atentamente para ver como ela estava reagindo à mudança. Olha só quem finalmente decidiu acordar, eu disse brincando, me abaixando para dar um beijinho rápido na testa de Rosalie. Ela olhou para mim nervosamente, parecendo insegura enquanto olhava para o embrulho nos braços de Esme. Dei um pequeno sorriso enquanto me virava para Esme e pegava Liam no colo. Voltando-me para Rosalie, observei-a.
sabendo exatamente o que mais a incomodava naquele momento. Ela estava com medo de que, agora que era vampira novamente, não pudesse confiar em si mesma perto do nosso filho. Sem precisar pensar duas vezes, caminhei em direção a Rosalie e paramos bem na frente dela. Sem dizer uma palavra, estendi o Liam adormecido. Você não quer segurar nosso filho? Perguntei, dando-lhe um pequeno sorriso. Ela olhou para mim, seus olhos ainda cheios de preocupação enquanto ela se recusava a respirar, não querendo que acontecesse um acidente. Está tudo bem, Rose. Não há uma única pessoa viva em quem eu não confiaria mais para cuidar do nosso filho do que você, eu disse, virando-me para os outros na sala. Desculpe. Todos eles deram breves acenos de compreensão. Virando-me para Rose, que ainda não havia se movido, dei um passo à frente e empurrei o embrulho em sua direção. Você pode se apressar. Ele é um garotinho bem pesado e meus braços estão ficando cansados, disse eu, abaixando os braços lentamente, centímetro por centímetro, até que Rosalie finalmente o agarrou. Assim que Liam estava em seus braços, me virei, pegando meu café ainda quente do banco e ignorando os olhares perplexos nos rostos de todos, especialmente de Carlisle. Sentando-me no banco, olhei para Carlisle. O que está te incomodando, Carlisle? Perguntei, tomando um gole da minha xícara. Ele desviou o olhar de Rosalie, que balançava suavemente enquanto olhava para Liam. Ela é uma vampira de novo. Carlisle disse, seus olhos voltando a fitar Rosalie. Olhei para Rosalie e depois para Carlisle. Ela é, não é? Capítulo 120. Ohio. Sentados na ampla sala de estar da nossa nova casa, todos estavam prontos para receber seus presentes. No canto da sala havia uma enorme árvore de 3,6 metros de altura, deixando apenas alguns centímetros entre o topo da estrela dourada e o teto. A árvore estava exageradamente decorada, adornada com fileiras de pipoca, enfeites de Natal, fitas e bastões de doces. Embaixo havia nada menos que 100 presentes. Em pé na frente de todos, eu vestia uma fantasia de Papai Noel e tinha uma grande barba branca no rosto. Tudo bem, eu disse, chamando a atenção de todos. Estamos prontos para abrir os presentes? Perguntei com uma voz grave e alegre, levando a mão ao ouvido. Ninguém teve tempo de responder antes que Liam se levantasse de um salto, de onde estava sentado no chão. Simon, ele gritou, fazendo uma dancinha de alegria com os olhos arregalados enquanto olhava para as pilhas de presentes. Sua reação fez todos rirem entretidos. Ho, é isso que eu gosto de ouvir, eu disse, abaixando-me para pegar o primeiro presente que estivesse ao meu alcance. Aproximando a caixinha dos meus olhos, empurrei os óculos dourados do meu rosto para cima, lendo o nome escrito neles. Este parece pertencer a um tal de Liam, eu disse, entregando o pequeno pacote ao meu filho, que estava praticamente histérico de alegria. Agarrando a caixa das minhas mãos com uma força que desmentia sua pequena estatura, ele correu de volta para a mãe, sentando-se no chão aos pés dela e rasgando o papel de embrulho. Assim que ele rasgou o papel, seus olhos brilharam ainda mais. Dentro havia uma pequena bolsa com bolinhas de gude de cores diferentes. Era o menor presente que tínhamos dado a ele, mas ele estava agindo como se fossem a coisa mais legal do mundo. Inclinando-me novamente, peguei outro presente, certificando-me de que não era para Liam, que estava tentando abrir a bolsa para começar um jogo de bolinhas de gude no tapete. Olhando para o nome na caixa, um pequeno sorriso se espalhou pelo meu rosto quando eu disse, e este parece ser para uma sorta. Esme, entregando a caixa a ela, observamos enquanto ela abria, tirando um suéter chique. Esse foi escolhido por Rosalie, já que eu era mais inclinada a comprar itens caros do que coisas que realmente ficassem bem quando se tratava de roupas femininas. Sempre imaginei que se custa aos olhos da cara para uma pessoa normal, deve ficar bem para ela. Pegando outra caixa, li o nome. Carlisle, disse eu, entregando-lhe o pacote pesado. Era a primeira edição de Humani Corporis Fabrica, um livro médico raríssimo do início do século XV. Lendo outra caixa, Emmett, disse eu, jogando-lhe a caixa grande. Pegando a caixa grande com facilidade, ele sorriu alegremente ao ver o que havia dentro. Dentro, havia um par impecável de pistolas de pederneira. Legal, disse ele, pegando-as e inspecionando-as, antes que um pedaço de papel amarrado a uma das pistolas chamasse sua atenção. Escrito no pedaço de papel estava um nome simples. Estas pertenciam a George Washington? Perguntou Emmett, olhando para mim. Pescando para ele, peguei outro presente. Vamos ver aqui, disse eu, lendo o nome lentamente de novo. Este é para o Sr. Edward. Ele pareceu surpreso por receber um presente enquanto se inclinava para a frente na cadeira. Entregando-lhe a caixa, observei atentamente enquanto ele a abria. Rasgando o papel, ele abriu a caixa lentamente. Puxou de lá uma adaga de prata ornamentada. A adaga estava muito gasta, com arranhões e amassados marcando a bainha de prata. Antes de retirar a lâmina, ele enfiou a mão na caixa e tirou um pedaço de papel com algo escrito. Esta adaga pertencia ao Oliver. Pensei que você pudesse querer. Edward olhou para mim com os olhos arregalados. Dei um sorrisinho, lendo o nome do próximo presente. E este é para Evelyn. Ela recebeu uma pulseira de prata chique com pequenas pedras preciosas espalhadas. Pegando uma caixinha, li o nome da Rosalie. Entregando a caixa a ela com um sorrisinho, não pude deixar de rir internamente quando ela abriu. Alcançando a caixinha, ela tirou uma única chave. Ela me olhou confusa, então expliquei. Essa vai para o Cadillac Coupé 1942 novinho em folha que está na entrada da garagem, disse eu,
levantando-me rapidamente e correndo para ver seu carro novo. Do jeito que as coisas estavam indo agora com tantos carros que tínhamos, eu precisaria comprar Jorge para eles. Olhando para trás, para a pilha, vi que um pequeno pacote era para mim. Pegando-o, chacoalhei-o, ouvindo o que quer que estivesse dentro. Olhando para cima, vi todos olhando para mim. Todos exceto Liam. Ele estava tentando jogar uma bolinha de gude em outra, sem sucesso. Destreza ainda era um trabalho em andamento para ele. Rasgando o pequeno pacote quadrado, sorri, tirando uma caixa preta da embalagem. A caixa tinha Patek Philippe em cursiva prateada no topo, com uma fita dourada enrolada. Removendo o laço, abri a caixa, revelando um Patek Philippe Príncipe Mohammed Teofik Atossou. De jeito nenhum, respondi alegremente, tirando rapidamente o relógio da caixa e ajustando-o ao pulso. Estou tentando conseguir um desses há meses, respondi, abandonando meu papel de Papai Noel e me concentrando no relógio. Todos sorriram enquanto me observavam. Definitivamente não foi fácil conseguir. Emmett começou, mas foi rapidamente silenciado por Evelyn, que o encarou. Dando uma risadinha com a encenação, comecei a distribuir o restante dos presentes. Todos ganharam 5 presentes cada, exceto Liam. Ele ganhou uns 20. O que posso dizer? Rose e eu gostamos de mimá-lo. Os brinquedos não eram nada extravagantes, mas eram coisas que toda criança da idade dele gostaria, como um triciclo, pistolas de ar comprimido, uma luva e um taco de beisebol. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.